Precioso Pai Celestial, Tua santa presença nos encontramos através do precioso nome do Senhor Jesus. Eu creio que cada vida nesta noite, Senhor, saiu dos seus lares com esta consciência da necessidade de receber mais de Ti, de ter prazer de Te adorar e de vir à casa do Senhor, de termos companheirismo cristão em torno da Tua palavra. Pai, nós somos necessitados, Deus, mas ao mesmo tempo agradecidos por este privilégio. Verdade, Deus. De Tu poderes falar ainda conosco nesta hora final, de Tu nos chamares para mais perto de Ti. Vem nos ensinar a Te servir. Sim, Deus. Vem nos ensinar a fazer a Tua vontade. Sim, Jesus. Possamos preparar nossos corações para receber a palavra, o Espírito Santo. Os que realmente desejam dar todo o espaço para o Senhor. Eis-nos em Tua presença, Senhor. Concede-nos, ó Pai. Em nome santo de Jesus nós Te pedimos, para a Tua glória, Senhor. Amém. Deus continue abençoando a todos, viu? Sem mais delongas, nós vamos procurar ser breve esta noite. Não faltem os sábados, que faz o terceiro sábado e domingo que eu fiquei trazendo mensagem, posicionamento para a igreja nos sábados, viu? Uma pena que a maioria não vem nos sábados. Eu fiz esse propósito, até hoje pedi para o irmão Gelásio para mim, ali para Dom Pedro de Alcântara, justamente para a gente ter essa campanha de ensinamento no sábado, viu? Mas que Deus continue nos abençoando. Efésios capítulo 2. Vamos ler o versículo 6. Vamos ler? E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Acrescenta, Senhor, Tua bênção preciosa, a leitura de Tua santa palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos assentar. Temos também hoje o estudo da era de Éfeso pela parte da manhã, né? Estudo sobre a era da igreja de Éfeso com os jovens, viu? Estava muito precioso também. Uma passagem muito rica, preciosa, profunda e reveladora. Como sempre, Paulo, profundo conhecedor dos mistérios de Cristo, traz a superfície para nós, extraindo das profundezas do coração de Deus. Paulo mostra de uma forma tão gloriosa qual é a posição daqueles que uma vez receberam Cristo, a vida de Cristo. Então eles passam a possuir uma posição, uma das posições mais honráveis
espiritualmente falando, que é estar assentado em lugares celestiais. O profeta diz que isto é a posição do cristão. Amém. Assentados em lugares celestiais. Aleluia. É o que vamos falar um pouco hoje sobre nossa posição em Cristo. Então, assentado em lugares celestiais é uma esfera espiritual. Está acima da dimensão natural, acima dos 5 sentidos. É uma posição privilegiada que os cristãos desfrutam através do processo da graça do Senhor. Porém, nós temos que aprender como nós necessitamos conservar, permanecer em lugares celestiais. Há uma necessidade nisso. O Mombrana diz que quando Israel entrou na terra de Canaã, eles tinham que conservar cada polegada de sua terra, cada tribo. Eles tinham que conservar a posição que Josué, um tipo do Espírito Santo, hoje para a igreja, tem posicionado cada membro no corpo de Cristo. Tu deves da mesma forma guardar tua posição no corpo de Cristo. O profeta diz que quando Abraão desceu ao Egito, quando era para ficar em Canaã, ele se tornou um apóstolo. Ele saiu da posição de promessa que Deus lhe dera. Deus teve que tratar com ele para trazê-lo novamente à sua pátria Canaã. Conservar a posição de estarmos assentados em lugares celestiais. Paulo nos ensina. Eu quero ensinar hoje um pouquinho, tá? Não sou mestre, mas vamos ensinar um pouquinho. Que andar no Espírito é viver no Espírito, é a tua caminhada espiritual. Ele fala aos Colossenses, capítulo 3, verso 1, uma linguagem semelhante. Se ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, ou lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Esta pequena medida que Paulo apresenta, sentado em lugares celestiais, é uma expressão carregada de um rico e glorioso privilégio que o eleito tem de desfrutar por experiência própria. Aleluia. Estar assentado em lugares celestiais não é meramente ficar lutando contra vício, ficar lutando com isso e aquilo. Se vocês lerem Efésios, capítulo 2, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugares celestiais. Então Deus está te equipando, te colocando em lugares celestiais para uma batalha mais renhida, numa esfera de luta maior do que o mundo religioso está enfrentando. Deus te chama como homem de frente, mulheres de frente. Este campo de batalha é centrado na mente humana. Ali está a maior batalha jamais pelejada. Na mente humana, o homem luta com o passado, o presente e
Ou eu estou errado? Sim ou não? Você luta com o passado, com o presente e com o futuro. Mas tu tem o privilégio da graça de Deus. Amém. De Deus te colocar no campo onde tu pode ser o vencedor. Amém. Pois a promessa para cada era da igreja é para aquele que vencer. Se ressuscitastes com Cristo, disse Paulo, isso nos eleva a uma ascendência espiritual, um caminhar mais alto no campo da experiência, aonde tu aprenderás a lidar, devido estar assentado em lugares sublimes, para ver o tropel dos cavaleiros malignos, para ver a astúcia do maléfico. Não fique com medo, não se assombre. Deus é que te equipa, capacita, te coloca nesse campo de batalha. Mas Ele te dá armadura. Se der tempo, nós vamos entrar ali, tá? Característica daqueles que estão assentados em lugares celestiais é que eles buscam coisas que são lá de cima, buscam o reino de Deus e a sua justiça. Eles têm toda a armadura de Deus. Amém. Para poder conservar a sua posição. Sem isso, irmão, é impossível. Tu estarás travando uma batalha perdida em todos os campos. Porém, esta posição é uma posição de frente, de batalhas duras. Por isso que tu recebe e recebeu a mensagem desta hora, esta luz do entardecer, este poder sobrenatural do Espírito Santo. Assentado em lugares celestiais é uma das características daqueles que também não atentam para as coisas visíveis, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. As que se veem são aparentes, passageiras. As que se não veem são eternas. Amém. Nos lugares celestiais, o campo de visão espiritual que tu tem é esse, de ver o invisível. É ali que tu guarda e conserva a tua posição. Amém. Isso faz você crescer em Cristo, aprender de Cristo, e velhas ideias e conceitos vão desaparecendo. Aquelas quinquilharias, aquelas coisinhas, sai, porque tu está crescendo. Amém. Há uma ascendência. Aleluia. Tu não está parado, tu prossegue, tu vai adiante. Então o Senhor está te capacitando para conservar a tua posição em Cristo Jesus. Amém. Quando Jesus ressuscitou, Paulo está nos dizendo: se ressuscitasses com Cristo, Cristo teve uma ressurreição literal. Foi morto, sepultado, e no terceiro dia levantou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo tem um âmbito sobrenatural, aonde a igreja torna participante também da sua ressurreição. Amém. Se ressuscitaste com Cristo, nós agora é no espiritual. A nossa ressurreição é no espiritual. Você saiu, por exemplo, as paredes da sepultura de José de Arimateia não pôde prender Jesus Cristo. Espiritualmente, as paredes das denominações não te prendem. Glória a Deus. As paredes de Babilônia não te prendem. Glória a Deus. Porque
ressurreição, a vida de ressurreição, o Espírito Santo vive em ti. Amém. Para capacitar e conservar esta posição, esta honra, este privilégio que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dado. Somos então participantes espiritualmente também da sua ressurreição. Amém. Quando Jesus ressuscitou, a túnica, o lençol ficou para trás, a sepultura ficou para trás. A experiência de ressurreição faz isso. Sepulturas religiosas ficam para trás, as mortalhas denominacionais ficam para trás. Tu, a partir daí, tu vive em novidade de vida. Amém. O Espírito de ressurreição habitando em tua vida. Aleluia. Se habita em vós aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se ele habita em vós, este mesmo Espírito também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu poder que habita em vós. Romanos capítulo 8, versículo 11. Que o Senhor nesta noite então possa trazer uma realidade maior. Amém. Você possa ver uma das facetas profundas do reino, o Espírito de ressurreição. O que é estar assentado em lugares celestiais? O que é conservar esta posição? O que é enfrentar os principados e potestades no campo dos lugares celestiais em Cristo Jesus? Então, espiritualmente, nós temos a experiência de deixar as mortalhas para trás. Deixar o quê? O velho homem, a mortalha da velha natureza, das velhas tradições, dos velhos costumes religiosos. Deixar para trás e nos vestir com aquela vestimenta que o irmão Brana fala. A palavra é o batismo do Espírito Santo. Você vai encontrar cristãos longos anos conhecedores da palavra que não se posicionam. Podem trocar de 1.500 ministérios. Agora chega a verdadeira revelação. Zero. Agora a verdadeira revelação chegou. Zero. Nada disso. O Espírito Santo não guia dessa forma. Eleito não cai num papo furado desses que está rondando pela cidade e pelo Brasil. Se temos a experiência espiritual de que ressuscitamos em Cristo Jesus, a nossa posição é conservar. Amém. Você é semelhante à árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém. Aleluia. Cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. E no seu tempo apropriado produz o seu fruto. Amém. Esta é a evidência de permanecer. João 15. Qual o segredo da frutificação da videira? Na videira, se permanecerdes em mim, se posicionar no corpo de Cristo, irmão, que é o teu lugar, é a tua posição, é o teu lugar em Cristo Jesus, celestialmente falando. É ali. Ninguém pode te roubar deste domínio, dessa esfera, Aleluia. deste ambiente, Maravilha de Deus. deste habitat sobrenatural. Glorioso Deus. Passa tempo e vem tempo, como ele está, a palavra. Anos após anos, como é que ele está? Firmado na palavra. Glória a Deus. A sua linguagem é biblina, a sua linguagem é escriturística, a sua linguagem é do reino, porque ele buscou as coisas que são lá de cima. A vida de ressurreição, o Espírito Santo vive e opera para guardar, conservar esta posição. Aleluias. Vida de ressurreição, outra característica
que aponta para a nossa comunhão com Deus. Irmãos, esse é um tempo de ficarmos mais em contato com o céu do que com as coisas desta terra. Tenha o teu pé no chão, mas o teu coração no céu. Assim tu conserva. Eu sei que a tua posição, os intrusos, eu sei que a posição da igreja é invadida. Cada crente sabe disso. E você sabe quando a tua posição está a ser saqueada. Guarda ela. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nossa posição ainda é em lugares celestiais. Em lugares celestiais tu consegue ver o reino de uma visão mais abrangente, como a águia nas alturas consegue ver. A visão da águia é uma visão de longo alcance, alcance profundo. Precisamos ter visão profética, percepção profética, diz o mensageiro, para captar os mistérios de Deus que Ele nos deu nesse tempo do fim. Se a nossa posição em lugares celestiais em Cristo Jesus é uma posição de preeminência para o cristão, de destaque para o cristão, então ele tem que ter algo que o sustente. É chamada adoção espiritual. A adoção na Bíblia não é esta adoção que nós ouvimos falar. Vamos adotar um bebê para a nossa família. O pai e a mãe são outros, mas nós vamos adotar para a nossa família. Não, não é essa adoção. A adoção já é ser nascido na própria família. Só que precisa ser reconhecido como herdeiro de tudo que o pai possui. Ele tem que atingir a maioridade, a maturidade. Então vem a cerimônia de adoção. É vestido com uma toga, é uma túnica branca, e apresentado vem o tutor, o pedagogo, e apresenta diante das testemunhas, diante dos demais: ó, esse teu filho atingiu a maioridade. Ele já era filho, só que não era reconhecido como herdeiro. Para ser herdeiro ele tinha que passar por adoção. A adoção colocava ele na posição de possuir tudo o que o pai tinha. Sua palavra era tão real e verdadeira quanto a do pai. A posição que ele alcançou faria isso. Mombrana fala na mensagem: o redentor, ou parente redentor, parente redentor. Só um detalhe aqui, para nós darmos continuidade, que eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. 168. Agora, filhos e filhas, quem tem maior poder diante de Deus? O que é um anjo? O anjo é um servo. Aquilo é servo. São seus servos. O que é seu filho? O que é seu filho e sua filha? Quem tem maior poder no céu então? Um pecador que foi salvo pela graça, ou um arcanjo que está em pé à direita de Deus? O pecador que foi salvo pela graça tem mais autoridade no céu do que o arcanjo que tem permanecido ao lado dele sem pecado. Olha a posição que Deus coloca os redimidos, os lugares celestiais, a adoção de filho. Você tem mais autoridade que um arcanjo no céu, pela graça que proporcionou você
possuir esta posição, porque ele é um filho da herança que possui, até que atinja esta maturidade. O quê? Sou herdeiro disso aqui? Mas que herança o Pai tem para mim? Agora tu, igreja, atingiu a maturidade. Tu pode pegar o capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse, e diz: ao que vencer, farei com que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, assentei no trono de meu Pai. Trono quer dizer domínio, governar com Cristo, sentar no mesmo trono de Cristo, julgar com Cristo. O que mais? Apocalipse 21, verso 7. Ao que vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei seu Deus e vós serei para mim filho. Amém. Que herança? Herança incorruptível. Aleluia. Mas para quem é? Para o vencedor, para o que atingiu a maturidade, a adoção espiritual. Existe a adoção plena. A adoção plena dar-se-á na ressurreição dos mortos, com a vinda de Cristo. Aí a redenção completa do nosso corpo, que passará pelo último estágio da redenção, que é a glorificação. Vocês estão entendendo? Quem vencer herdará todas estas coisas. Então conserva a tua posição de estar assentado em lugares celestiais. Redobre a sua concentração pelo amor de Deus, irmãzinha. Deixa o pensamento lá no barraco lá, depois tu vai lá para o teu barraco. Mas agora vai aqui, é na palavra. Amém. Palavra. É na palavra. Observamos. Nós, como igreja, só podemos vencer através de Cristo. Há portas do inferno sempre diante da igreja, mas elas não vão prevalecer. Há uma revelação, há uma rocha, uma pedra que te sustenta. Nessa rocha tu tem a adoção de filho. Nessa rocha tu desfruta a posição de estar assentado em lugares celestiais. Sendo que esta última era é a pior de todas, chamada Era de Laodiceia. Para ser vencedor ou vencer tem que ter uma oposição, senão não existe o fator vencedor. Aí eu quero vencer, mas vencer sem luta, sem oposição. Tem que ter. Para isso se tornar real, para o trono se tornar real, tem que ter uma oposição. Verdade. Tem que ter algo. Se existe a revelação que faz frente às portas do inferno, então tem portas do inferno. Você enfrenta essas portas todos os dias. Amém. Mas se você observar, é maravilhoso na primeira era ter o direito de comer da árvore da vida. É maravilhoso na outra era comer do maná escondido. É maravilhoso na outra era receber uma pedrinha branca. É maravilhoso nas demais eras. Depois você vai ali em casa. Nas demais eras, as bênçãos, os galardões. Mas olha o que Jesus reservou para os últimos eleitos. Olha, se assentar no trono com Ele. Tem coisa melhor que isso? Alguém vai, você vai num lugar, numa festa ou casamento e leva um presente. Aquele presente não. Outro vai lá com um presente. Outro vai lá e leva um presente. Daqui a pouco o Senhor da casa diz assim: ei, sobe aqui, senta aqui comigo à mesa.
Vem para cá. Isto supera tudo. Jesus convidando para o vencedor. Compartilhe o seu próprio trono, seu próprio domínio, seu próprio governo, seu próprio reino. Se ele vai compartilhar algo mais glorioso, não vai te dar o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele nos deu todas as coisas em Cristo, que é o inferior. Quanto mais não vai dar a vida dele, o reino dele, a glória dele, o compartilhar com ele, irmão. Veja, você está temeroso, será que ele dá isso para mim? Será que Jesus faz isso para mim? Será que ele poderia, Jesus, fazer? Será que Jesus poderia fazer isso? Tu és herdeiro. Reconheça quem tu és. Reconheça que tu não és um mendigo, tu és um filho, uma filha. Aceite este plano bendito. O próprio Cristo mostra quem tu és. Não é tu que se acha quem tu és. Ele te coloca numa base, numa posição e revela quem você é nele. Então tu és um herdeiro. Sendo esta pior era, porque todos os males, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, se amontoaram todo na nossa vida, a ponto de jogar Jesus para fora. Os eleitos também, a pressão foi tão grande, botaram Jesus para fora e eis que estou à porta e bato. Se tu for lá do lado de fora, ele te dá vestes brancas, te dá colírio nos olhos e ouro provado no fogo. Só de começo, ele só dá esse branco, só de começo. Depois te leva à mesa para cear com ele e ele continua. E depois tu caminha em direção ao trono. É pouca coisa? É pouca coisa. A pior de todas as eras recebeu uma das maiores heranças: compartilhar do trono com Cristo. O vencedor tem este privilégio. O pior, ouça, o pior homem, a pior mulher pode arrepender-se e finalmente conquistar e obter até mesmo a mais elevada posição nesta era. Olha a herança dos santos em Cristo. É para a alma se regozijar. É muito maravilhoso. Todas as outras promessas de bênçãos para as eras passadas foram excelentes, maravilhosíssimas. Mas esta era que Deus deu, é isso mesmo. Olha a qualidade da mensagem que Deus nos deu. Olha a riqueza dos mistérios de Cristo nessa era. Há um povo que reconhece que Jesus Cristo é Deus. E só uma noiva pode enxergar isso, que é herdeira de um reino eterno. Jovem, abre um coraçãozinho, a mente também. Mas sobre o que você é vencedor nessa era, por favor? Sobre o que? Sobre o que você é vencedor nessa era, minha irmã? Aí, estava com vontade de roubar, mas eu não roubei nada. Você é pobre, mas não vai ser só sobre isso, você é fraco. Sobre o que? Você que é vencedor nesta era, vence sobre Babilônia, denominações, o Deus deste século, a marca da besta, concílio mundial da igreja. Você é vencedor nesta era sobre Sodoma,
sobre o espírito antediluviano, sobre o mundanismo. Você é vencedor nesta era, sobre si mesmo, sobre as pessoas que te odeiam, sobre ismos doutrinários, sobre o espírito do anticristo. Fique na posição, ocupe esta posição, isto te faz vencedor. Isso, irmão, assentado em lugares celestiais. É o teu lugar no corpo de Cristo. Aleluia. Não ocupe uma posição falsa diante da promessa. Lá vai os 12 espias. 40 dias depois retornam. 40 é o número do juízo. Está vendo? Relatório dos 10 espias. Terra é boa, mas não é para nós. É gigante. Não tem como nós termos acesso. São gente de guerra. Não vai dar. Infamaram a boa terra. Perderam o privilégio de maiores posições. Lá vem Josué e Caleb com a linguagem sobrenatural, linguagem de vitória, diante de gigantes, diante de muralhas, diante de obstáculos. Deus nos prometeu, povo de Deus, nós somos mais do que capazes. Josué e Caleb disse: deixa eu pegar o gigante daqui. Eles vão ver o que é guerrear. Eles vão ver o que eles estão fazendo com a nossa terra. Eles terão que bater em retirada. Nós vamos tomar a nossa posição. Deus nos deu ela. Essa é a tua visão, pelo amor de Deus, meu irmão. Não é qualquer dor de barriga que vai te derrubar. Não é qualquer depressão do inferno que vai te derrotar. Você pode até passar, mas passa como vencedor. Não como derrotado. Não, acho que eu vou botar uma corda no pescoço, acho que eu vou me matar. Boa viagem. Uma viagemzinha para o inferno. É o que muitos estão fazendo. Vai. Aí chega lá do outro lado. Aí eu quero voltar. Eu quero voltar, Senhor. Não tem como, o teu tempo passou. Diz o irmão Branco: para a sexta dimensão, que é o paraíso, não vai, porque não tem sangue para ele. Sem sangue tu não entra. Sem redenção tu não entra. Não ocupa esta posição paradísica no reino eterno de Deus. Eles ocuparam uma falsa posição dentro das fileiras de Israel. Não enxergaram a promessa que Deus lhes tinha feito. Espiaram a boa terra, mas não tomaram posição na boa terra. Não poderam receber a sua herança. Hoje existe aqueles que se assemelham. Já estou encerrando, irmãos. A falsa posição desta era fez Cristo também vomitar-te-ei da minha boca. É morno, não é nem frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Esta era morna causou, deixa Jesus enjoado do estômago. Jesus vomitou esta era. Apocalipse 3:14, assim que fala: vomitar-te-ei da minha boca. Te rejeito. Eles ocupam uma falsa posição, porque dizem ser noiva de Cristo. Falsa posição. Não pode ser noiva de Cristo de coisa nenhuma. Agora olha, se estamos indo em direção ao trono, e Cristo compartilha o seu trono, nos dá um novo céu e uma nova terra, sendo esta a pior era, como eu falei. Outra coisa que você está vencendo: Mateus 24:24, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Veja quanta coisa você vence. Mas parece que para você vencer esse mundão de coisa que eu citei ali,
Parece que você venceu por si próprio. É que Deus quer fazer você ser participante, de desfrutar um pouquinho da vitória que Ele deu para você. Ele venceu por ti. E diz assim, ó, tu é vencedor, tu é vencedor. Mas foi Ele que venceu. E Ele dá aquele gosto de dizer, foi tu que venceu, meu filho, minha filha, foi tu que venceu. Mas coisa nenhuma, foi Ele que venceu. É Ele que venceu. Digno é o Cordeiro de abrir o livro e revelar os 7 selos, né? Porque o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, venceu, irmão. Venceu. Se Jesus viesse, quem quer ir para o céu? Me leva para o tratamento agora, Jesus. Nossa, o que nos sucederia, né? Eu já estou encerrando aqui, irmãos. Tem coisas que acompanham na tua vida que em potencial já está dentro de ti. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Paulo diz em 14:26 de Atos que importa que por muitas tribulações, não é uma grande tribulação, tribulações da vida, entrar no reino de Deus. Jesus uma vez disse assim: vocês não procurem os primeiros assentos, porque pode vir alguém mais digno do que vocês, como eu citei agora há pouco, e dizer assim: vem cá, senta comigo aqui. Profeticamente, vocês sabem que os judeus ocuparam o primeiro posto, a posição, mas eles perderam a posição. Eles ocupavam o primeiro assento. Na cadeira de Moisés está sentados os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Eles eram para receber o Messias, eram os primeiros da fila. Quando o Messias viesse, achamos o Messias, esse. Chamaram de Beelzebul. Perderam a sua posição de noiva. Os gentios que estavam lá atrás, que na Bíblia são os cachorrinhos, os impuros, que um judeu não aceita um gentio se alimentar contigo à mesa. Aqueles dias, não tem essa honraria não. Aí os judeus ficam para trás. Veio para que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então Jesus vem nesta última era gentílica, manda o último mensageiro para os gentios, sendo Paulo o primeiro, vem William Branham como o último mensageiro e prepara a noiva com a palavra. A noiva pega a palavra. Depois que a noiva toma a palavra da hora, vai para as bodas do Cordeiro. Aí sim o Evangelho volta para os judeus através de Moisés e Elias. Os 144 mil recebem o Evangelho. A noiva ocupou a posição na terra. Agora ela vai tomar a herança eterna de Deus. É a única que se assentará no trono, ou seja, regerá, governará com Cristo Jesus. Aleluia. Quando os judeus rejeitaram Jesus em sua peregrinação terrena, os gentios receberam. Quando Davi foi rejeitado como rei, perseguido pelo deserto, pelas cavernas de Adulão, os homens mal encarados ficaram amigos de Davi. Quando souberam que Davi
foi rejeitado como rei, perseguido, na época que Davi era chamado um fora da lei. Os mal encarados foram lá, Davi foi rejeitado como rei, mas o Senhor é guerreiro, ele foi rei. E se ele volta para o trono de novo? Vamos lá, Davi, eu quero ficar do teu lado. Por que motivo? Eu vi tu derrubar o gigante Golias. Tu derrubou o gigante Golias, pode contar comigo também. Outro, tu venceu os filisteus, então eu quero ficar do teu lado também. Homens sobrecarregados, tediosos, aceitaram ficar com Davi em tempo de rejeição. Irmão, quando Davi subiu no trono de novo, os mal encarados ganharam posto, posições, foram galardoados. Assim é os gentios. Os judeus rejeitaram no tempo da peregrinação terrena a noiva, os aleijados, os cegos, os doentes, os atrapalhados, os enrolados. Jesus, tu és o meu Salvador, eu te recebo como Senhor e Rei. Essa é a melhor categoria de que pertencemos, diz o irmão Branda: filhos e filhas de Deus. Em Judas, versículo 6. Eu vou encerrar rapidinho, só essa aqui. É rapidinho. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas apresenta três narrativas de três fracassos. O versículo 5: quando Israel saiu do Egito, o segundo fracasso, os anjos na rebelião, e o terceiro fracasso sobre Sodoma e Gomorra. Deixaram seu posto de honra. Olha o que os anjos do céu ocupavam. Deixaram a dignidade que possuíam no céu, saíram daquela posição privilegiada de estar ao redor do trono, deixaram seus domínios, queriam seguir a Lúcifer numa esfera prometida como o meu reino maior, acima das estrelas, ou seja, acima dos anjos. Ele prometeu posições aos anjos, mas falsas posições. Aqui diz que deixaram, não guardaram o seu principado, não guardaram o seu posto de dignidade no céu, insatisfeito em ocupar aquela posição. Quando um homem, uma mulher, um moço, moça, fica insatisfeito com Cristo, ele perde a sua posição, ele nunca mais se firma, a não ser que venha pela linha do quebranto, do arrependimento, da humilhação, porque um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. O que quer te arrancar da tua posição? Está sendo ameaçada. É o que Lúcifer fez com esses anjos caídos. Falsas posições. Não foram confirmados em santidade. Era um domínio. Eles saíram dessa posição. Agora olha de onde nós tivemos, ou onde nós saímos. Colossenses 1,13. E nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha como ele nos posicionou no reino do Filho do seu amor.
posição. Conserva a tua posição de estar em lugares celestiais. É ali que se concentra a batalha. Gênesis 14 fala que Abraão encontrou Melquisedeque trazendo pão e vinho depois da matança dos reis. Depois da batalha, é depois da luta. Abraão não perdeu a sua posição. Quando ele saía, Deus ia lá, puxava ele, porque Deus o tinha cercado de promessas. Deus não ia quebrar a sua promessa. Não é porque Abraão era o melhor, não, é porque Deus prometeu. Era a eleição e promessa de Deus por Abraão, irmão. Quando a fome chegou em Canaã, ele ficaria o resto da vida dele lá no Egito. Ganharia casa, trabalho, ficaria lá. Mas a posição de Abraão não era no Egito, era em Canaã. A tua posição é na palavra. Ali é a tua posição. Eu só quero cumprir agora com essa leitura aqui. Olha só, irmãos. Presta atenção que eu já vou. Estou concluindo aqui. Parede redentor se estabeleceu. E qualquer tempo que o crente sai da sua terra dada por Deus, quando você sai daquela posição, eu quero fazer você voltar um pouco lá atrás. Onde é que tu saiu da posição? Talvez você estava lá hoje, homens maduros, cabeças brancas. Há 20 anos atrás, tu deixou aquela posição e nunca mais encontrou retorno. Terrível. Tem muitos crentes na mensagem, homens e mulheres, nunca mais encontrou o caminho de retorno. Por isso vira alvo fácil, presa fácil. E qualquer tempo que o crente sai da sua terra dada por Deus, muitas vezes na política, um bom homem, a eleição que vem vindo e assim por diante, um bom homem pode ser um bom homem, então ele vai e perambula desviando-se daquelas terras. Como um certo pastor que conheço concorreu para ser prefeito da cidade, e quando ele procedeu assim, saiu de suas terras ministeriais, Satanás o derrotou. Se qualquer cristão sai dessas terras, bem, vou apenas hoje à noite assentar com os rapazes do salão de snooker por algum tempinho, não farei dano nenhum, tomarei uma bebidinha. Você está fora de suas terras, volte. Você apenas está marcando um rumo para o problema. Ó, todo o resto das meninas fumam, experimentarei somente um. Você está fora de suas terras, não façam aquilo, permaneçam dentro de suas pátrias. Ó, bem, todos aqui me chamam de velho obsoleto, me chamam de antiquado, permaneçam aí de qualquer maneira. Aquele é o seu lugar, permaneçam em Cristo. Noemi reconheceu o seu lugar depois de 10 anos. Perdeu o esposo, perdeu os filhos, empobreceu, estava fora, a porta. Olha como é que estão os crentes desviados. Observa como estão moças e moços desviados. Caíram de sua posição. Os anjos não guardaram o seu principal, se tornaram demônios. Agora, irmão, ir para o mesmo inferno que os demônios vão, não aceite isso. Você não é demônio. Felizmente, muitos homens e mulheres irão para o tormento do lago de fogo junto com demônios.
Se tu não guardar o teu principado, o teu lugar de privilégio de estar em Cristo, foi tirado das potestades, tirado porque você não vinha, você foi arrancado e transportado para o reino do Filho do seu amor. Isso é misericórdia. Guarde a tua posição. É um fluxo para não pregar mais, como eu falei. Vamos parar aqui. Os irmãos estão aqui já. Ficamos de pé, por favor.